esse Dia Mundial do Meio Ambiente. O mote deste ano é a necessidade de reduzir o uso de plásticos, né? São 400 milhões de toneladas produzidas todo ano no mundo inteiro e só 10% disso são recicladas. Então, o problema do plástico é um dos grandes problemas do meio ambiente. Aqui no Brasil, nós passamos por esse Dia Mundial com o debate fundamentalmente sobre a questão do desmatamento. Nós temos aí contabilizados em 20 anos, segundo o IBGE, 513 mil quilômetros quadrados de perdas de áreas verdes no Brasil. E passamos também por esse dia com uma ofensiva muito forte da bancada ruralista e do Centrão contra o Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Vocês se recordam, na semana passada a gente falou sobre isso, que o Ministério da Marina perdeu o controle sobre a Agência Nacional de Água, sobre o Cadastro Ambiental Rural, sobre os sistemas de gestão e informação e também aquela polêmica sobre a questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Pois bem, nos últimos 3 anos, vejam só, o Brasil registrou o pior desmatamento em 15 anos. Também o maior número de focos de incêndio em 10 anos e a maior taxa de gases poluentes em 16 anos. Então, o governo atual vai ter muito trabalho para recuperar tudo isso que foi destruído nos últimos anos, não só nos anos Bolsonaro, mas ao longo da história do Brasil, onde a degradação ambiental é um fator muito importante no desenvolvimento do capitalismo no país. E hoje, numa espécie de desagravo à ministra Marina, o governo lançou uma nova fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Um plano que começou lá em 2004 e que foi interrompido em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e que agora o governo retoma, então, a sua 5ª fase, prometendo que vai criar novas unidades de conservação em cerca de 3 milhões de hectares e fazer o Brasil cumprir a meta de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. E aqui, no Rio Grande do Sul, nós temos um problema de desmatamento importante também, que é o bioma Pampa. O Rio Grande do Sul o bioma Pampa é exclusivo do Rio Grande do Sul e nós tivemos suprimidos só no ano de 2021 quase 2.500 hectares do bioma Pampa. Então é muito importante nós protegermos esse bioma e garantirmos regras de licenciamento ambiental que sejam realmente coerentes com a necessidade de proteger o meio ambiente. Desenvolvimento não pode ser a qualquer custo, porque esse custo vai ser pago pelas gerações futuras. Não, eu só queria acrescentar ao que eu já falei, que o Brasil lidera o ranking mundial de desmatamento florestal. Então não é qualquer coisa quando a gente está falando em proteção ao meio ambiente. O Brasil perdeu 1,5 milhão de hectares de bioma nativo só em 2021. Então não é um problema de uma coruja ou um tucutuco, que também precisam ter o seu direito à existência preservado, mas é um problema de milhares de hectares de floresta que estão sendo devastados, de rios que estão sendo poluídos. E isso é um problema para a humanidade hoje e principalmente no futuro. E o governador Eduardo Leite fez uma gestão ambiental extremamente permissiva. Ele mudou a toque de caixa o Código do Meio Ambiente, inclusive liberando licenciamento automático para certos empreendimentos, quer dizer, não precisa pedir para a FEPAM o licenciamento, o empreendimento faz o seu próprio compromisso sem que a FEPAM fiscalize antes de liberar o empreendimento. E também liberou o uso de agrotóxicos aqui no Rio Grande do Sul, alguns inclusive proibidos nos seus países de origem. Então o governador Eduardo Leite não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente na sua gestão. Ao contrário, foi parte dessa devastação que está acontecendo, inclusive no bioma gaúcho, que só não é pior porque a mina Guaíba que ele tentou implantar ali às beiras do nosso Guaíba foi impedida pelo Ministério Público.